Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Olá, pessoal estudante. Sou Célia Vitorino, escritora e jornalista, publicitária, e estou aqui a convite do Mariotti para bater um papo com vocês sobre o que é ser escritor. Talvez alguns de vocês já me conheçam, porque eu já fiz algumas palestras em escolas aqui do litoral e sempre falando sobre isso, sobre jornalismo e sobre ser escritor. A profissão de jornalista e de escritor estão muito juntas, porque para ser escritor tem que saber escrever e para ser jornalista tem que ter ensino superior. Então, um complementa o outro. Sou membro da Academia de Escritores do Litoral Norte desde 2011 e participo das coletâneas, das livros que nós fazemos todos os anos desde 2011. Portanto, já é uma coleção de coletâneas, né? Eu queria dizer primeiro para vocês uma coisa muito importante. Quando a gente pensa ser escritor, lembra logo de ter livros editados, vários leitores. Só que isso é uma coisa que demora muito tempo. E não é só aqui no Brasil. Em todo lugar do mundo é assim. Stephen King, vocês já devem ter ouvido falar, talvez até já tenham visto filmes dele. Ele é um escritor famoso internacionalmente. E no início da profissão dele, ele jamais conseguiu, durante 4 anos, já tinha escrito vários livros e nunca conseguia um editor para que desse valor aos trabalhos dele. Foi com muito sacrifício, ele trabalhou em várias editoras sem receber nada para poder ter o seu livro editado. E custou muito a ter fama. E hoje em dia, ele é um dos maiores escritores de literatura internacional, a já ter ganho vários prêmios internacionais. Bom, isso depois a gente conversa um pouco mais. Em primeiro lugar, o que eu acho mais importante para um escritor é que ele leia. Sem leitura, a gente não sabe escrever nada. Por mais que nós tenhamos ensino superior, pós-doutorado, sempre é necessário ler, ler, ler e ler. Façam disso um hábito em suas vidas, como se vocês escovam os dentes todos os dias, de manhã e de noite, como tomam banho todos os dias. Ler também é uma necessidade diária. E leiam coisas que lhe deem alguma coisa importante na sua vida. Não vão ler assim livros só. Claro que podemos ler livros e jornais e revistas para a gente aliviar a cabeça. Mas para que a gente possa escrever, possa ter inspiração literária, é preciso ler coisas boas. Vamos começar, quem sabe, com os autores nacionais, que vocês na escola são obrigados a ler. Esses são os que mais nos dão uma carga grande para que a gente no futuro tenha alguma coisa. E outra coisa que eu quero falar com vocês é que um escritor deve ter sempre um livrinho para anotar coisas que vocês vejam que é diferente ou um caso que vocês nem sabiam que poderia acontecer. Nesse livrinho, qualquer coisa que acontecer, vocês anotem. Caiu uma jaca na frente da vizinha. Isso aí às vezes não é nada importante, mas é uma coisa diferente. Daqui a algum tempo, vocês vão estar escrevendo lá um texto, precisava uma coisa assim, aí vem lá do livrinho. Caiu uma jaca na frente da casa da vizinha e pegou o gato coitado que estava deitado.
Ali vocês já enchem a história e já lá vão indo. Escrever é isso, ter imaginação, ter criatividade. Tem muito escritor que vai, como não tem criatividade, mas tem facilidade em escrever, ele se dedica em biografias. São pessoas que estudam a vida de um grande homem, de uma mulher ou de uma criança que fez alguma coisa importante, para depois fazer a biografia. O que é a biografia? A biografia é contar mínimos detalhes da vida de uma pessoa. E existem pessoas escritoras que são especializadas nesta área de biografias e ganham muito bem. Só que, como eu disse, não é qualquer um que consegue esse espaço dentro da literatura. Bom, a literatura é um caminho que nos fortalece na gramática e nos conhecimentos da vida. Sempre que a gente está lendo, procura ler com atenção o que está escrito, porque quando a gente ler com atenção, a gente vai ter possibilidade de mais tarde lembrar, tá escrevendo o teu romance. Aí tu precisa colocar um início para esse romance. Aí tu vai lembrar, naquele livro do fulano de tal, ele abria o texto assim. E ali tu vai escrever. Claro que não vai ser igual, mas vai ser parecido, porque a tua memória vai te trazer coisas que ele escreveu, mas que tua mente, junto com outros teus conhecimentos, fabricarão outro tipo de assunto. Então, por isso que se deve ler com atenção, não apenas para ler todo o livro. Hoje li todo o romance do Machado de Assis, mas aprendeu o que leu? É isso que é importante. A gente tem que saber o que leu. Se não sabe dizer o que leu, deixa passar uns dias, até mês, começa a ler tudo de novo. Até que chega uma determinada hora, a gente já sabe o que vai acontecer em seguida. Então aí a gente sabe o que o livro tem. E o que o livro tem? São ideias que o autor colocou ali para que objetivo? Para transformar a vida de alguém, para dar um conhecimento a essa pessoa. Todo livro traz alguma coisa de bom para nós. Todo livro diz alguma coisa para nós. Não apenas o escritor escreve por escrever. A gente escreve com o objetivo de transformar as pessoas para o lado do bom. Eu já falei antes que a leitura é o melhor caminho para nos fortalecer na gramática e nos descobrimentos. É que cada livro que a gente escreve, ele está dentro de uma área. Outro, a gente tem tendências a fazer livro de humor, ou tendência a fazer livros de terror, ou tendências a fazer romances, ou tendência a fazer um livro de pesquisa. Isso é, a gente mostra para as pessoas determinados lugares ou casos que precisam ser pesquisados. É como se fosse uma notícia de jornal, um assassinato que aconteceu. Alguém lê no jornal aquilo, se interessa, quer saber maiores detalhes. Então existem livros com esse objetivo, que mostram detalhes daquele assassinato, daquela doença da pessoa, aquele acidente aéreo que aconteceu. Então são outros tipos de livro. Cada um desses livros a gente pode relacionar ao assunto deles. Por exemplo, é o assunto de riso, chama-se gênero, né? Isso aí são os gêneros. Gênero de humor, o gênero de suspense, quando tu estás lendo, dá um arrepio, conforme a cena que se leu. O gênero de terror, que é aquele quando a gente se assusta, até com o barulho de um lápis que cai no chão, porque o livro é um livro de terror, nos deixa petrificados. E também tem o livro histórico, como eu falei, que é aquele que vai na pesquisa. Nós temos vários colegas aqui da academia
que trabalham com esse tipo de livro, o livro histórico. São livros que dá trabalho de fazer, porque são pesquisas que se tem de ir a campo, isso é, pesquisa de campo, significa que a pessoa vai nos lugares onde aconteceu aquele detalhe. Às vezes é uma coisa muito antiga, do tempo dos nossos bisavós. Como que a gente vai fazer um livro de pesquisa? Vai através das bibliotecas, dos museus, de pessoas que tiveram contato com outras pessoas daquele tempo, e é assim que o livro vai sendo formado. Vocês vejam como dá trabalho de fazer um livro. Não é só sentar, botar no computador e ir escrevendo. Não é. Tem também os livros fantásticos. Desse aqui eu quero contar para vocês que nós temos uma ex-colega, que já foi até presidente da nossa academia, moradora de Tramandaí, Uda Mello, que já escreveu um livro fantástico. O livro chama-se Segredos de Mitardana. É muito bom, vale a pena vocês comprarem e ler. É história fantástica, tipo Harry Potter. Tá? E descobrimos também várias situações que a vida nos apresenta, porque a vida, se nós prestarmos atenção na vida nossa, dos nossos parentes, dos nossos pais, das nossas mães, avós principalmente, quem tem avó deve procurar saber detalhes da vida dela, como é que ela foi quando criança, como é que foi o pai dela e a mãe dela, o que ela fazia, isso aí tudo, vocês anotem num papelzinho. Eu, no meu tempo, que a minha avó, que eu era criança, a minha avó me falava muito, e eu anotava tudo. Eu era menina ainda, mas sempre gostei de escrever. Anotava tudo. Depois, quando me formei, que eu comecei a trabalhar dentro da área, porque eu primeiro fui jornalista de televisão, trabalhava com escrita de livro, aquilo tudo que eu tinha anotado, várias vezes me serviram para determinadas temas de matérias que eu tinha que fazer. Então, sempre me valeram todas as anotações que eu fiz na vida. Tenho vários caderninhos guardados, alguns até já estão amarelos, que já pegaram sol demais, chuva demais, mas vale a pena. É um conselho que eu dou para todos vocês. Tenham sempre um caderninho à mão. Até no ônibus, quando vocês vão para casa, tudo que vocês veem na rua, o próprio dentro, os colegas que estão dentro do ônibus, tudo que acontece com eles, o fulano olha ali, olhou para trás, parece que a gola do casaco dele estava assim, assim, assado. Tudo isso são detalhes que depois vocês vão precisar dentro do livro. Ouçam bem com atenção, é uma verdade. O que mais interessa quando se escreve um livro é o que a gente quer passar para o leitor. Todo livro tem que ter um objetivo. Eu terminei de escrever um romance agora, e esse romance ele começou em 2008. Quando eu vim para cá, eu vim em 2011, quando eu vim para Imbé, teve um temporal muito forte aqui em Imbé e queimou meu computador todo. Eu havia colocado no pendrive apenas 60 capítulos e tive que recomeçar a partir daquele pedaço. Então, o que eu tinha mesmo pensado do primeiro livro já não foi o segundo, porque minhas emoções, as minhas mudanças, tanto de um lugar para outro, fizeram com que eu modificasse um pouco. E o meu livro é um livro de... Como é que eu vou dizer a vocês? Que gênero pode ser? Policial? Talvez. Porque ele acontece dentro de um hospital psiquiátrico. É a vida de um médico lá dentro, com uma paciente e vários outros pacientes, lógico, que são tratados por esse médico. Terminei agora, faz pouco tempo, porque ele foi um livro que me deu bastante trabalho. Eu tive que pesquisar muito na área da psiquiatria. Eu tenho uma neta que é psicóloga, me ajudou muito. Depois que eu escrevi o livro, eu passei para ela ler, para que ela visse se eu não disse besteira, porque eu não sou médica, nunca trabalhei na área. Então, isso aí é uma coisa que você tem que prestar atenção, não pode
terminou de escrever, manda editar. O editor não tem compromisso nenhum em revisar se o teu texto está dentro do que tu quiseste dizer ou não. É tu que tens que ter essa preocupação em analisar as coisas que estás falando. Tem que procurar saber de outras pessoas dentro da área se é aquilo mesmo. Porque eu falo nesse livro em alguns problemas psicológicos que as pessoas podem ter. Então, como eu já tive contato dentro dessa área, já fiz pesquisa dentro dessa área da psicologia e da psiquiatria, trabalhei em um hospital durante um mês, então eu tinha ideias como é que as pessoas doentes fazem, como os médicos tratam, que produtos podem dar, que remédios podem dar, que exames podem ser feitos dentro de um hospital. Então isso tudo me ajudou. Por isso que eu digo, quando se escreve, quando se é escritor, a gente tem que ter consciência do que está colocando ali, porque isso aí dá muito problema depois, tá? Tem que se ter muito cuidado. E outra coisa é ler sempre. Sempre que vocês estiverem com vontade de escrever alguma coisa, comecem a ler dentro daquela área que vocês querem escrever. Por exemplo, eu quis escrever esse livro, né? Eu já escrevi vários outros, porque a minha formação, além de jornalista e publicitário, eu também sou especializada e tenho pós-graduação dentro da área do meio ambiente, e principalmente educação ambiental. Já trabalhei fora daqui, do estado, trabalhei em Brasília, me formei lá, fiz um ano de faculdade lá, de pós-doutorado, de pós-formatura, e foi uma coisa que me surgiu muito engraçada, esse do meio ambiente. Como eu disse para vocês que eu trabalhava em televisão, um dia me caiu na mão um programa que eu deveria montar que falava sobre crianças problemáticas. São aquelas crianças que não ouvem pai, não ouvem mãe, não ouvem avó, não ouvem professor, fazem o que querem, jogam as coisas fora, atiram um prato no chão. Esse é o tipo de criança problemática. Espero que ninguém seja assim, porque é uma vida muito triste, tanto da criança quanto do pai, da mãe, da avó, todos que convivem com essa criança. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre criança e vi que muitas vezes a atitude que a criança tem é a atitude que pai e mãe têm perto delas. Então isso aí é uma forma de educação. A educação começa desde primeiro ai que o nenê faz, né? Então a educação precisa ser cuidada, muito cuidada. E essa criança me levou a fazer uma pesquisa tão grande que eu cheguei no início, isso foi em 82, não se falava ainda muito em meio ambiente, já começava a se falar na degradação da terra, né? Que os povos estão sendo destruídos, indígenas já não existem mais, os americanos já tomaram conta de todo o estado deles, onde os índios moravam. Então são várias coisas, nós aqui no Brasil também estamos fazendo tanta coisa errada. E isso aí me fez pesquisar, e eu cheguei a encontrar esse curso superior que tem em Brasília, e para lá eu me fui para estudar sobre educação ambiental. Dentro dessa educação ambiental existe uma parte que é a educação infantil. E ali a gente aprende como ensinar a criança desde pequenininha a ter cuidado das coisas. Não se joga fora as coisas displicentemente. O papel tem que ser no lugar do papel, o plástico no lugar do plástico. E por que isso? Porque cada coisa tem um tempo de consumismo, de degradação. Se a gente joga o plástico dentro do mar, ele vai levar 100 anos para degradar. E quantos bichinhos vão comer aquele plástico e vão morrer por causa disso, né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas. E foi por causa de uma simples matéria que eu tive que fazer, vocês vejam, levou para um outro caminho que para mim foi muito bom. Eu escrevi, foi quando eu escrevi meus primeiros livros. Eu já tinha escrito muita coisa em jornal, revista, essas coisas assim.
mas não coisa própria minha de ter um livro que eu possa dizer, esse eu escrevi. Então, eu escrevi 3 livros, os primeiros que eu escrevi, vou mostrar para vocês. Minha Rua, que fala sobre a minha rua. Aqui foram os primeiros livros da Vozes que tiveram o objetivo da criança ler e trabalhar ao mesmo tempo. Aqui a criança lê e na outra folha ela vai trabalhar o que ela leu aqui. Então vocês vejam, isso aqui fui eu que escrevi. Aqui ela vai escrever o que ela sente em relação a esse objeto aqui. Aqui dizia assim, ó. Minha rua tem muitas árvores, é tão gostoso ficar sob elas no verão, é tão fresquinho. Depois vai, nas calçadas, árvores são ornamentais, servem para enfeitar. Nos pátios de muitas casas existem árvores frutíferas, como laranjeira, macieira, mamoeiro, pereira. E aqui do outro lado, onde elas têm que trabalhar, olhem o que eu disse. Agora, colhe nesta página, faça um desenho ou colhe nesta página árvores que existem na sua rua e de algum ninho de passarinho que você tenha descoberto numa delas. E aqui também, que tal você começar um pomar? Pois ali antes eu falei as árvores frutíferas, isso são árvores de pomar. Então faça uma lista de árvores que são plantadas no pomar. Então a criança ia escrever aqui. Esse é o primeiro livro, esse é o da rua. Depois tem o meu bairro. Todos os 3 livros que eu fiz primeiro, eles foram lançados juntos e foram distribuídos em todo o território nacional. Eu tive várias escolas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que me mandaram cartas, algumas elogiando, outras pedindo informação, como elas poderiam fazer. É uma coisa que eu não poderia dar essa informação, porque cada um tem a sua rua específica, tem o seu bairro específico, tem a sua cidade específica. Eu não moro lá em São Paulo, não moro no Rio de Janeiro, não poderia dar a informação que elas me pediram. Eu então citei livros que elas poderiam pesquisar para chegar ao que elas precisavam. Esse então é o meu bairro, que tem o mesmo processo. Ó, aqui as gravuras que vocês estão vendo foi de uma colega que trabalhava comigo na televisão e ela era a nossa artista plástica. E ela se propôs a fazer os desenhos de todos os 3 livrinhos. Ó, vocês vejam, essa é a minha cidade. Aqui a criança já vai conhecer, e eu não disse que cidade que era Porto Alegre. Eu não disse, só fui mostrando os lugares principais da cidade, fui dizendo o que era, quando tinha sido criado, e no fim, só bem lá no fim do livrinho, quer ver? Aqui, ó, eu coloquei essa estátua do laçador que nós temos na entrada de Porto Alegre. Quem conhece Porto Alegre, quem já passou por ali, vai dizer, é Porto Alegre. Quem não sabia, vai se guiar por essa estátua e ver aonde que ela está para poder fazer também na casa da cidade dela. Aqui eu digo então, se você olhar com atenção esta foto, vai descobrir logo o nome da minha cidade, não é? Porque é o laçador, é a imagem que nós temos logo que entramos em Porto Alegre. Bom, esses foram os meus 3 livros primeiros. Como eu disse, foram lançados pela editora Vozes, que muito me deu apoio. Fiz várias viagens aqui no Rio Grande do Sul com eles para divulgar o livro, dei palestras em escolas, em prefeituras, com o objetivo de mostrar, porque isso era uma coisa muito nova, não existia isso da criança trabalhar no livro. Foi a primeira editora no Brasil a fazer, foi a Vozes, e quem teve a oportunidade de mostrar o trabalho fui eu. Depois eu fiz este aqui, Canibais da Natureza, que somos nós que estamos matando o planeta Terra. Aqui eu falo sobre a educação ambiental, os limites e as qualidades da vida.
os desenhos deste aqui, muitos são de alunos e de professores que trabalharam comigo lá em Brasília. Fala muito da poluição, né? Tanto da água quanto do mar, do ar. E acho que é um livro muito importante, mesmo para quem não tem conhecimento nenhum, ele ensina um pouco a pessoa a ver o que a gente pode fazer para ajudar o planeta Terra. Hoje em dia esse livro aqui já está esgotado, todos os 4 estão esgotados, né? E a Vozes não tem ideia de fazer nova edição. Ele foi feito 2 edições de cada um e não vai ser feito mais nenhum. Só se eu tivesse o trabalho de refazer todo, porque já está defasado, claro. Quanta coisa já aconteceu de lá para cá, né? Nós já estamos em 2022, isso aqui foi escrito em 1988 foi escrito isso aqui. Então, ele já está completamente defasado. Foi quando começou a humanidade se dar conta de que nós precisamos mudar o jeito de ser com o nosso planeta. Bom, por aí vocês veem que para se escrever alguma coisa, a gente precisa ler, a gente precisa pesquisar. Não é só pegar a caneta e botar as ideias no papel. Claro que é muito bom isso, mas não é só isso. Lógico que quando a gente começa a escrever, eu pelo menos, já tempo de criança, com 9, 10 anos, eu escrevia poesias, que é muito mais fácil, né? Põe para fora aquele teu sentimento ou aquela vontade de dizer alguma coisa. Então escreve lá, faz uma poesia. Da poesia a gente passa para um conto ou uma crônica. Se não quer fazer um conto, uma crônica é menorzinha. Depois vai para um conto e do conto é um passo para um romance. Pode ser um mini conto também, menorzinho do que um conto. O conto já dá para uma novela. Tem contos que são muito parecidos com uma novela, que ele não chega a ser um romance, mas dá para ter uma história, um acabamento, né? Um final feliz ou não. Então, vocês vejam como tem coisa para a gente escrever. E para que a gente possa escrever sério isso, levar a sério essa profissão, porque a profissão de escritor é algo, quem não sabe, pensa assim, senta ali e escreve isso aí, 2, 3 toques. Não é assim. E outra coisa, o escritor tem que escrever sempre também. Não é escrever hoje um conto e daqui a 2, 3 meses escrever outro. Não, porque a gente perde toda a criatividade. Eu fiquei doente em 2020, fiquei em 2021 e até agora ainda não tenho condições de ficar horas num computador. Então, eu só tenho escrito conto, não tenho escrito nenhum livro. Não comecei nada ainda, mas já tenho bastante coisa na cabeça. Uma hora dessas eu começo. Bom, como eu disse para vocês que a dica principal é ler, acho que vocês já aprenderam isso, né? Então, quando chegarem em casa, procurem um livro que mais chama a atenção de vocês, ou comprem um livro novo, né? E comecem a ler. Leiam com atenção, porque não adianta só ler para dizer que leu o livro. Tem que ler sabendo o que o livro conta, o que o livro quer transmitir, porque o autor quer transmitir alguma coisa, tá? No livro que eu escrevi, que eu falei para vocês, o que eu quis transmitir se é um livro de psicologia e psiquiatria? Eu quis transmitir a convivência das pessoas, os casamentos, pai e filhos, a continuidade dos estudos, várias coisas dentro desse livro vocês vão encontrar. Quando eu lançar, vou fazer um outro vídeo com vocês, para vocês terem a oportunidade de comprar um livro. Vou ver se lanço aqui também, tá? No Litoral. Para que a nossa leitura seja uma leitura boa, que tenha frutos, a gente tem que primeiro ler os grandes nomes nacionais, né? Se vocês sabem, no colégio eu ensino, a gente é obrigado a ler os livros dos grandes escritores nacionais.
Machado de Assis, e eu vou citar para vocês também dois grandes escritores gaúchos, Érico Veríssimo e Josué Guimarães. Talvez vocês não tenham ainda ouvido falar, são grandes escritores que morreram já há muito tempo atrás, né? Mas que escreveram sobre coisas daqui, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, eles são famosos nacionalmente. O Érico Veríssimo é internacionalmente. Josué já não digo que seja, apesar que tem livros dele no exterior. Mas José Guimarães escreveu bem menos tempo que Érico Veríssimo. Bom, eu estou falando sobre os nossos autores aqui e eu não posso esquecer um deles que escreveu muito para criança, Carlos Urbim. Participou de várias feiras de livro aqui no litoral, tive a felicidade também de participar de uma feira com ele. E ele era exclusivo infantil. Os temas dele sempre foram para criança. É uma coisa difícil de se escrever para criança. Bom, mas não é só nos nacionais que a gente tem que ficar. A gente tem que ler aqueles grandes do clássico, como Shakespeare, Victor Hugo, né? E outros. Não sei se vocês já leram, mas devem ler. Quem quer ser um escritor deve ler os grandes clássicos, porque através deles é que começou a escrita a ser organizada, pela forma que eles escreveram. E depois os outros que a maioria já conhece. O Edgar Allan Poe, que foi quem criou o Sherlock Holmes, né? E agora o Stephen King. Este é um dos mais famosos autores internacionais em vigência. Ele é um cara, como eu já falei antes, no início, né, da nossa conversa, que teve dificuldade para ser aceito como escritor, mas depois só foi, né? Porque ele é um cara muito inventivo, criativo e pesquisador. Tudo que ele vê, ele transforma aquilo em escrito. Eu acho que é uma coisa importante. Não sei se vocês já viram, tem um filme forte por aí rodando, já teve várias vezes em cartaz, está também na internet, que é sobre aquele palhaço, né? Não me lembro agora o nome do filme, que é do Stephen King, que é um palhaço que assusta as crianças, né? Teve já o 1 e o 2. Muito bom. E ele fez também um filme há muitos anos atrás, eu acho que foi o primeiro livro que foi levado para o cinema, o primeiro livro dele, que foi Louca Obsessão. No cinema foi só Obsessão. É a história de um cara, um escritor, que vai indo numa viagem, sofre um acidente, cai numa ribanceira e uma mulher recolhe ele e o leva para casa. E ela era uma psicopata. Tá? Então, eu não vou contar, porque se vocês tiverem a oportunidade de pegarem o livro, vocês vão adorar. O Stephen King é dentro da área que eu gosto de trabalhar, desse jeito assim. Não é de morte, não é de coisa, mas te dá aquela sensação de que as coisas vão acontecer. Então, a minha conversa final é, se vocês decidirem realmente ser escritor ou uma escritora, lembrem de ler diariamente. Sempre, sempre, sempre. Façam disso um hábito, como eu já falei. E daqui a algum tempo comecem a escrever no jornal da escola ou até criem um jornalzinho dentro da família. Eu tenho amigos que começaram como escritor fazendo isso, escrevendo coisas sobre a família. Durante a semana escreviam, no fim da semana editavam, quer dizer, naquela época, né? Batiam uma máquina, faziam, grampeavam e distribuíam entre os familiares. Aí começou o livrinho deles, o hábito da leitura e o hábito de escrever. Bom, comecem também, se vocês já querem dentro da carreira, já estão como no curso médio, podem já começar a escrever crônicas,
tá? Que é um princípio assim do início de um romance. E depois escolham qual é o tema que vocês querem abranger e só comecem a ler dentro dessa área que para vocês é melhor. E leiam, que vocês serão ótimos escritores. Tenho certeza que farão sucesso no futuro. Um abraço e até uma próxima.